Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. E para mim, como eu sempre falo, é uma honra estar aqui com você e poder compartilhar algo do coração do Pai. E minha alegria maior ainda é falar sobre mulheres especiais, maravilhosas e improváveis da Bíblia. Assim como eu e você, Deus tem chamado desde muito tempo mulheres improváveis. Você crê? Vamos estar lendo então. Hoje a gente vai falar sobre Sara e Sarai. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, a história de Sara e Abraão está lá em Gênesis, né? Você pode ir lá, discorrer na história, que é uma história maravilhosa, onde tem tanto aprendizado, fala da aliança de Deus com Abraão, tem muito fundamento necessário para a construção de uma pessoa temente ao Senhor. Mas hoje nós vamos nos ater a Sara, que antes era chamada de Sarai. Gente, olha que preciosidade que encontra-se já no nome de Sara. Antes ela se chamava Sarai. O que significa Sarai? Significa princesa. Aí você pode poder falar assim: mas princesa, é bom ser princesa? É ótimo ser princesa. Só que o Senhor vai lá e muda o nome de Sarai para Sara, que significa minha princesa. Então Deus pega e confirma ainda mais o amor dele sobre a vida de Sarai, passando para o nome dela, para Sara, que o significado em hebraico é minha princesa. Aí já é algo maravilhoso, né? Bom, como eu estava falando, Deus chama Abraão, ele fala aquela história que a gente já conhece muito, mas vamos relembrar aqui em Gênesis 11:31. Saia da tua terra para onde eu te enviar. Eu fico imaginando Deus dizer para o meu esposo: sai daqui da zona de conforto, você e toda a sua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eles precisaram de muita fé. É preciso ter fé e coragem para fazer o que quer que façamos. Tudo o que precisamos é romper, é ouvir a voz do Pai e obedecer. O ato de fé, quem precisa tomar somos nós. Deus nos instrui, dá direção, mas nós precisamos primeiro dar o primeiro passo. Vocês sabem que teve uma época na nossa vida aqui em casa que, pelas necessidades financeiras, nós teríamos que sair daqui e ir para outro lugar, o contrário aqui de Abraão, né? E Deus disse assim: não vão. Porque Abraão, Deus disse: vão, sai da sua parentela. E para nós o Senhor disse não. Só que, gente, aparentemente, para o financeiro, para toda a nossa estrutura familiar, tirando, é claro, né, a congregação, tirando a igreja, que nós já estávamos na igreja há muitos anos, enfim, tirando tudo isso, a gente ia para uma necessidade, a gente iria atrás do pão, como o esposo de Noemi fez. Só que o Senhor falou muito claro com o meu esposo: não vão. E nesse tempo eu lembro que eu disse assim: como assim não vamos? Era uma proposta financeira maravilhosa. E o Senhor disse: não, eu vou sustentar vocês aqui, porque eu tenho um propósito com vocês aqui nesta terra. E hoje a gente vê muitos frutos dessa obediência, que aos olhos humanos muita gente diria: vão? Afinal de contas, a vida de vocês financeiramente vai dar uma volta de 360. Mas a gente então ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E assim nós devemos fazer e permanecer na obediência e pedir para o Senhor sempre a sensibilidade de ouvir a voz dele. Vocês percebam que para Abraão, Deus disse vai. Para nós e para você, de repente, Deus está dizendo não vá.
Então ouça o Espírito Santo. E se teve algo que a gente sempre fez e faz até hoje, a gente vai para a palavra. Se não fere princípio, qualquer proposta que tenham para nós, a gente vai para o conselho. E terceiro, a gente sente paz no coração. Se um desses 3 quesitos não forem aprovados, a gente não faz tal ato, porque já fizemos diferente e já erramos. Então hoje a gente adotou isso como uma direção para nossa casa, para nossa família. Mas vamos voltar aqui para Sara. Quando Deus chama um homem e uma mulher, é para caminharem juntos. Se Deus der uma direção para o seu esposo, confie que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Você, mulher que é casada, preste atenção. Se ele der uma direção para o seu esposo, ore ao Senhor, coloque aos pés dele, mas confie na direção que o Senhor deu para o seu marido. Não entre na frente. Que possamos, assim como Sara, encontrar nosso lugar em nossa casa, o lugar que o Pai nos plantou. É ali que vamos dar frutos. Ser submissa muitas vezes é até para a sociedade um tanto quanto já está ultrapassado. Mas ser submissa, eu vou te dar um segredo, te leva a um lugar seguro em Deus, um lugar seguro dentro da tua casa, porque a submissão é estar sob a mesma missão do seu esposo, não é estar nem acima e nem abaixo, mas estar sobre a mesma missão dele, sobre a liderança de os nossos pais e de nossos maridos. Você que é solteira, você deve obediência aos seus pais. Você, filho solteiro, deve obediência aos seus pais. Mulher, você que casou, você deve ser submissa ao seu marido. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam a sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam bem, sem medo algum. Não seja uma mulher goteira, uma mulher que incomoda, uma mulher que perturba. Que a sabedoria e a graça de Sara esteja sobre a nossa vida, que a gente possa, sim, ouvir ao Senhor e andar lado a lado sob a missão do nosso marido. Lá em Gênesis 17, no 3 ao 6, fala assim: ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou, rosto no chão, e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Além de mudar o nome de Abraão, nós vimos que ele mudou o nome de Sara. Esse nosso Deus como diz um amigo nosso, esse nosso Deus não é gente não. Você já não será mais chamado de Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão nações e haverá reis entre eles. Gente, a gente sabe que nesse período os dois já eram avançados de idade. Isso é uma coisa extraordinária. Deus disse também a Abraão: quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela, pensem bem, uma mulher posicionada no lugar certo, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Gente, o que quero chamar a atenção para vocês? Vocês lembram que Sara, no decorrer da vida dela, de tudo aquilo que ela não conseguia gerar filhos, ela foi lá, pegou a sua serva, ela atropelou coisas, ela quis que o esposo deitasse com a serva e que gerasse um filho, já que ela não podia. E quando esse filho nasceu, a serva meio que esnobou ela, então ela criou um caso ali. E depois disso tudo, né, a gente conhece hoje, até hoje, infelizmente, ainda o povo que veio de Ismael, de Agar, esse povo ainda tem conflitos até hoje com o povo de Israel. Tudo porque Sara quis dar o jeitinho dela. Eles tinham promessa, mas eles olhavam para eles e não criam na promessa. Até o momento que a promessa se cumpriu. E quando a promessa se cumpre, então eu penso, né, gente, que os olhos dela se abriram. Vocês lembram que quando os anjos foram lá e disseram para Abraão que ia acontecer isso, eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher?
E ele disse: ali na tenda, respondeu. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Você pode pensar assim, não, Lani, mas a minha idade para certas coisas já... Deus não tem mais nada comigo. Deus não vê como nós vimos, Deus não vê no nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mesmo que você tenha 90 anos, 100 anos, que eu quero viver com muita saúde, bastante anos ao lado do meu esposo amado, eu, com muita esperança, eu peço para o Senhor que Ele me dê saúde e graça para que eu viva muitos anos. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Você não pode perder a esperança. Independente de sua idade, Deus não terminou ainda com você. Tem muita coisa para acontecer. Vocês lembram que Sara riu? Imagina, gente, quem não riria se aparecesse um anjo e dissesse: essa menina aqui, de 90 anos, e a data dará à luz a um filho, você será mãe de nações, mas ao mesmo tempo sua confiança em Deus fez com que ela cresce na promessa. Ela creu, por mais que muitas vezes a gente duvide. Volte atrás, se submeta aos processos do Senhor. Nós precisamos parar de dar o nosso jeitinho e nos submetermos aos processos do Senhor, mesmo que os nossos olhos pareça tudo uma loucura. Sob a palavra de Deus que Ele colocou na sua mão, que Ele falou a você, ao seu esposo, que Ele falou para você no seu quarto, no secreto, você descansará e confiar, porque Deus não mente. Se Ele te chamou, Ele traçou um plano para a sua vida, antes mesmo de você pensar em existir. Não procure desvendar o que Deus não quer que você desvende. O que está descoberto é porque Ele quer que você haja para agora, para esse momento, segundo a sua palavra, a palavra que vem do coração do Pai. Não se perca, ouça a palavra do Senhor, ouça a voz do Senhor, obedeça a Ele, seja como Sara, a princesa do Pai, e seja uma mulher que não perde a fé, uma mulher que crê até o fim. Eu vou repetir mais uma vez: Deus ainda não terminou com você. Tem muita coisa ainda para você viver. Deus te abençoe.